Quando a incerteza chega, Jesus continua sendo a nossa esperança. Parte 1. Existem momentos na vida em que parece que todas as respostas desaparecem. A pessoa olha para o futuro e não sabe o que vai acontecer. Surgem dúvidas, preocupações, decepções e até momentos em que a fé parece pequena diante dos problemas. Há situações que não conseguimos controlar, portas que se fecham, pessoas que nos decepcionam e sonhos que parecem cada vez mais distantes. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Mas a Bíblia nos ensina uma verdade poderosa. A nossa esperança não depende das circunstâncias, mas daquele que permanece conosco em todas as circunstâncias. Em Jeremias 17:7 está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Observe que a palavra não diz que será bendito aquele que nunca enfrentará problemas. Ela fala daquele que, mesmo enfrentando problemas, escolhe confiar no Senhor. A fé cristã não significa ausência de dificuldades. Significa ter alguém maior do que as dificuldades. Jesus nunca prometeu que seus seguidores viveriam uma vida sem lutas. Pelo contrário, em João 16:33, ele declarou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa muda tudo. Quando estamos passando por uma fase de incerteza, nossa mente costuma tentar antecipar o futuro. Pensamos: e se der errado? E se eu perder? E se essa situação nunca mudar? E se aquilo que eu espero não acontecer? Mas existe algo que precisamos aprender. Não precisamos conhecer todos os detalhes do amanhã para confiar naquele que já está no amanhã. Deus conhece aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar. Provérbios 3:5-6 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender exclusivamente do nosso próprio entendimento. Isso significa que haverá momentos em que não entenderemos o que Deus está fazendo. E tudo bem. A fé começa justamente quando nossas respostas terminam. Talvez você tenha orado e ainda não recebeu a resposta que esperava. Talvez tenha pedido uma porta aberta e encontrou uma porta fechada. Talvez alguém em quem você confiava tenha decepcionado você. Talvez você tenha feito planos, trabalhado, lutado e esperado, mas as coisas não aconteceram como imaginava. Não permita que uma decepção faça você acreditar que Deus abandonou você. A Bíblia mostra diversas pessoas que passaram por períodos de espera, sofrimento e incerteza. José foi vendido pelos próprios irmãos antes de viver aquilo que Deus havia preparado para ele. Davi foi perseguido antes de assumir o trono. Jó perdeu praticamente tudo e precisou atravessar uma profunda prova de fé. O processo não anulou a promessa. E talvez o seu processo também não seja o fim da sua história. Existe uma diferença entre não enxergar uma saída e não existir uma saída. Você pode não estar enxergando o caminho neste momento, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Isaías 41:10 traz uma palavra de encorajamento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus não diz apenas não tenha medo. Ele apresenta o motivo. Eu sou contigo. Essa é a segurança do cristão. A presença de Deus vale mais do que a explicação para cada acontecimento. Quando tudo parece incerto, volte seus olhos para Cristo. Quando a ansiedade disser que você está sozinho, lembre-se de que Jesus prometeu estar conosco. Quando a decepção disser que acabou, lembre-se de que Deus ainda pode escrever novos capítulos. Quando a dúvida disser que não existe saída, lembre-se de que Jesus é o caminho. E quando a esperança parecer pequena, não olhe para o tamanho da sua fé. Olhe para o tamanho do Deus em quem você colocou a sua fé. Talvez hoje você não tenha todas as respostas. Talvez ainda não saiba como determinada situação vai terminar. Mas você pode decidir uma coisa: continuar confiando em Jesus Cristo. Porque algumas respostas chegam depois da espera. Algumas portas se abrem depois de um período de silêncio. E algumas vezes Deus muda não apenas a situação, mas também transforma o nosso coração durante o processo. Portanto, não desista no meio da história. O capítulo que você está vivendo hoje não determina necessariamente o final. Continue orando. Continue buscando. Continue acreditando. Continue caminhando. Porque mesmo quando você não consegue enxergar uma saída, Jesus continua sendo a sua esperança. E se hoje o seu coração está cansado, lembre-se das palavras do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Existe um refúgio. Existe uma esperança.
Existe uma promessa. E existe um Salvador. Jesus Cristo. Quando a incerteza chega, Jesus continua sendo a nossa esperança. Parte 2. Se você chegou até aqui, talvez esteja atravessando uma batalha que poucas pessoas conhecem. Por fora, você continua sorrindo, trabalhando e seguindo a rotina. Mas por dentro existem perguntas que ninguém consegue responder. Será que tudo vai ficar bem? Será que Deus está ouvindo minha oração? Será que essa fase vai passar? Será que ainda existe esperança para mim? A resposta da palavra de Deus é clara. Sim, existe esperança. Romanos 15:13 declara: O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja que a nossa esperança não nasce simplesmente de pensamentos positivos. Ela vem de Deus. Por isso, quando a vida estiver difícil, não coloque toda a sua confiança naquilo que você consegue ver. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. Os sentimentos mudam. As oportunidades mudam. Mas Deus permanece. Hebreus 13:8 afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Isso significa que aquele Jesus que sustentou pessoas no passado continua sendo capaz de sustentar você hoje. Quando os discípulos estavam em um barco durante uma tempestade, eles ficaram desesperados. As ondas eram fortes e parecia que o barco não suportaria. Enquanto isso, Jesus estava com eles. Essa história está registrada em Marcos 4. Os discípulos olharam para a tempestade e enxergaram perigo. Jesus enxergava uma situação que estava sob controle. Talvez você esteja olhando para a sua vida e enxergando apenas a tempestade. Mas Jesus continua no barco. Essa talvez seja uma das maiores verdades que precisamos guardar no coração. A presença de Jesus não significa que não haverá tempestades. Significa que a tempestade não terá a palavra final. Você pode estar passando por dificuldades financeiras. Pode estar enfrentando problemas familiares. Pode estar esperando uma oportunidade profissional. Pode estar lidando com uma grande decepção. Pode estar vivendo uma fase em que os seus planos parecem não funcionar. Não transforme uma fase difícil em uma sentença definitiva. O que você está vivendo hoje é uma parte da caminhada, não necessariamente o destino final. Lembre-se de Davi. Antes de ser reconhecido como rei, ele passou por períodos em que precisou fugir e se esconder. Em muitos momentos, provavelmente parecia que a promessa estava distante. Mas Deus não havia esquecido Davi. O tempo de espera fazia parte da história. Talvez o seu tempo de espera também esteja produzindo algo que você ainda não consegue compreender. Romanos 8:28 nos lembra que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que acontece seja bom. Significa que Deus pode trabalhar até mesmo através daquilo que foi doloroso para produzir algo maior em nossa caminhada. Uma decepção pode ensinar dependência de Deus. Uma porta fechada pode impedir um caminho que não era o melhor. Um período de espera pode fortalecer a fé. Uma dificuldade pode nos aproximar de Cristo. Por isso, não permita que a dor roube completamente a sua esperança. Chore se precisar. Ore. Desabafe com Deus. Reconheça suas limitações. Mas não abandone a fé. Jesus conhece a dor humana. Ele conhece o abandono, a rejeição, a traição e o sofrimento. Por isso, quando você se aproxima dele, não está falando com alguém distante da realidade humana. Você está se aproximando daquele que entende a sua dor. Mateus 11:28 traz um convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez seja exatamente esse convite que você precisava ouvir hoje. Não carregue sozinho aquilo que você pode entregar a Cristo. Coloque diante dele os seus medos. Coloque seus planos. Coloque suas dúvidas. Coloque suas lágrimas. Coloque suas decepções. E coloque também o seu futuro. Você não precisa saber exatamente como tudo vai acontecer. Precisa apenas continuar caminhando com aquele que sabe. A esperança cristã não é a certeza de que tudo acontecerá exatamente como queremos. É a certeza de que Deus continuará sendo Deus, mesmo quando as coisas não acontecerem como planejamos. E essa esperança ninguém pode tirar de você. Se hoje você está vivendo um período de incertezas, não desista. Ore mais uma vez. Confie mais uma vez.
Levante-se mais uma vez. Entregue novamente sua vida nas mãos de Jesus. Talvez você ainda não veja a resposta. Talvez a porta ainda esteja fechada. Talvez o cenário ainda pareça impossível. Mas continue confiando. Porque Deus não perdeu o controle. Jesus não abandonou você. E a sua história ainda não terminou. Que você possa sair deste momento lembrando de uma verdade simples, mas poderosa. Quando você não souber para onde ir, siga Jesus. Quando não souber o que fazer, ore. Quando não entender o que está acontecendo, confie. Quando estiver cansado, descanse em Deus. E quando a esperança parecer desaparecer, olhe novamente para Cristo. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Jesus. E enquanto Jesus estiver no centro da nossa vida, ainda existe motivo para continuar. Não desista. Não abandone a fé. Não entregue a sua esperança ao medo. O Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando você amanhã. E, no tempo certo, você poderá olhar para trás e perceber que, mesmo nos dias em que não entendia nada, Deus estava trabalhando. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa esperança. E quem coloca sua confiança nele nunca está verdadeiramente sozinho.